Graça e paz maravilhosas! Nós estamos aqui mais uma vez na continuação da série Morte Espiritual. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá nos vídeos e assista. Você vai ver que vai fazer diferença na sua vida. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar de outra causa que vem sobre nós para nos causar a morte espiritual. E ela é ouvir as vozes de fora e as más companhias. O texto de hoje é Salmos 1:1. Felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Queridas, isso é importantíssimo, porque nós como mulheres gostamos de ter amizades. Só que existem amizades que não podem ser levadas para o nosso dia a dia. Existem amigas que nós vamos continuar amando, gostando, orando por elas, mas elas não devem caminhar lado a lado conosco. Nós não devemos caminhar lado a lado com elas. Por quê? Porque as conversações, os assuntos, as brincadeiras, os lugares que frequentam não condizem com a nossa fé cristã. Nós lemos no outro vídeo o versículo 2 de Salmos 1, que não fazem isso, mas aqueles que vivem no Senhor, meditam na sua palavra de dia e de noite. Nós, quando estamos no Senhor e sabemos a sua vontade, conhecemos o que Ele quer de nós, não nos vendemos às atitudes de pessoas próximas. Não entregamos a nossa santidade com conversações que não valem a pena. Não entregamos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como vitrine nas redes sociais, nos lugares, com roupas vulgares. Nós não nos entregamos às concupiscências da carne, aos desejos da carne, porque aí fora o que nos ensina é isso, que nós devemos nos valorizar, e nos valorizar é sermos vulgares, que nós devemos, não podemos ser subjugadas por homens, nós devemos abrir a nossa mente para o novo, que a mulher é empoderada, que a mulher pode tudo, que a mulher pode isso. Sabe o que você pode? Você pode tudo no Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já designou para a tua vida. Uma mulher virtuosa, honrada, poderosa na palavra, cheia de ousadia, com honra e decência, aquela que Deus chamou para fazer coisas maravilhosas, aquela que Deus chamou para se levantar, para levantar outras mulheres. Você é uma mulher honrada, você é uma mulher digna. Isso é o que você é. Você foi feita para honrar o nome do seu Deus, por amor a Ele, aquele que se entregou por você naquela cruz, para morrer por você, para que você tivesse a chance da vida eterna. É esse que nós devemos ouvir todos os dias. É o conselho do Espírito Santo que nós devemos seguir todos os dias. É os conselhos deixados pela palavra de Deus para nós. É o conselho que o Senhor nos dá quando nós temos intimidade com Ele. Não vozes externas. E nem todas as vozes externas são de pessoas que não estão em Deus. Nem todas as vozes externas são de pessoas que nós consideramos pessoas do mundo, ímpias. Existem vozes externas que nós não devemos ouvir, que são pessoas que às vezes estão do nosso lado sentado na igreja com a gente. São pessoas que estão ali, lá dentro do templo, mas tem língua maldizente, mas só sabe falar mal e denegrir imagens, mas vive amaldiçoando pessoas, coisas, a própria igreja em que está, o próprio local onde recebe o alimento espiritual, a palavra de Deus. São pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas que já estão com o seu espiritual morto e querem também matar o espiritual dos outros. E às vezes elas nem sabem que estão espiritualmente mortas, porque foram morrendo gradativamente e nem entenderam que morreram espiritualmente. Mas você, cheia do Espírito Santo, reavivada na palavra, cheia de Deus, pode sim fazer a diferença na vida dessa pessoa, não sendo contaminada por ela, mas fazendo a vida de Deus que está em você
fazer com que ela entenda que ela precisa mudar e reviver no Espírito, que ela precisa mudar e reviver no Senhor, que ela precisa se entregar mais para Deus, meditar mais na palavra de Deus, meditar mais nas coisas do Senhor, orar, buscar mais. É isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós não podemos sentar em rodas que não estejam de acordo com a palavra de Deus, seja a roda aonde for, seja o grupo aonde estiver, não importa. Se naquele momento as conversações, as coisas estão indo contra a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor, seja em qualquer lugar, se afaste, se abstenha. Não vá de encontro a isso. Não entre no meio disso. Não deixe ser absorvida por isso. Seja cheia da unção de Deus de uma maneira tão grande que as pessoas se sintam constrangidas de ter certas conversações, de falar certas palavras, de ter certos assuntos na sua frente. Sinta-se alegre quando existe uma fofoca, uma intriga que você só ficou sabendo por último. Porque é sinal que você não estava na roda dos escarnecedores, você não estava na roda dos fofoqueiros, você não estava naquela rodinha. Você estava fora daquilo. Sinta-se alegre em, às vezes, nem saber de um assunto que aconteceu e aconteceu tudo e já foi resolvido e você só ficou sabendo depois. Eu me sinto feliz quando isso acontece, porque é sinal que eu não estava no meio da bagunça e da baderna. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar no meio de pessoas e de conversas que não condizem com a vontade de Deus para a nossa vida. Que não condizem com aquilo que o Senhor quer para nós. Porque senão, aos poucos, nós vamos deixando de lado a santidade do Senhor, a intimidade com Deus. Nós vamos deixando de lado a palavra do Senhor. Nós vemos quantas mulheres vão se distanciando de Deus aos poucos. Porque alguma coisa aconteceu em algum lugar dentro da igreja, alguém me disse isso ou aquilo, e a pessoa vai se afastando, e daqui a pouco, ela está se vestindo de uma maneira como o inimigo quer, como o mundo quer, ela está falando da maneira que o inimigo quer, que o mundo quer, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer, que nós morramos espiritualmente, que nós não nos entreguemos a Deus e não estejamos vivas por dentro. Mas você, serva do Senhor, pode e deve se entregar a Deus e a sua palavra constantemente e ter vida abundante de Deus dentro de você. Viva a vida do Senhor, viva a santidade de Deus, fale dos assuntos do eterno, tenha as conversações que vão trazer elevação para você, vão ser edificantes. Viva se edificando e edificando vidas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe essa semana. E nós nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre isso. Morte espiritual aqui não. Nós temos vida e vida em abundância no Senhor. Deus abençoe.